Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu não sei você, mas eu já fui tremendamente tocada por Deus neste culto nessa noite. E se eu fosse embora para minha casa neste momento, eu já iria feliz, porque eu sei que o Senhor já se fez presente nessa noite, desde o início do culto até esse momento da palavra. Eu trago uma palavra do coração de Deus para você nessa noite. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo em João 4. E 4. E depois você vai ler comigo também João 4, do 28 ao 29. João 4:4 diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. João 4, 28 e 29. A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: Vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Irmãos, essa passagem é uma passagem que eu gosto muito, muito mesmo de ler, porque é uma passagem que fala de uma sede de uma pecadora. É uma passagem que fala de uma mulher que ela vai de pecadora, de desacreditada, para missionária. Então eu acho assim uma passagem tremendamente linda. Aqui fala que João está nos contando a história que nesse momento Jesus soube que os fariseus estavam dizendo que ele estava fazendo mais que João Batista, fazendo mais discípulos, batizando mais discípulos que João Batista. E o Senhor não estava contente com aquela situação. Então ele sai da Judeia para ir para Galileia. Então é um momento de passagem. Para sair da Judeia para Galileia, você tem Samaria no caminho. Só que você não é obrigado a passar por Samaria. E um judeu que se preze naquela época, ele não passava por Samaria, porque os judeus não gostavam dos samaritanos. Eles tinham uma rincha antiga com os samaritanos. Então, era uma rincha tão feia a ponto de dizer: não piso lá. Então, não passo por lá. Eu desvio a rota, eu vou por outro caminho, mas eu não entro em Samaria. Só que aqui a palavra do Senhor fala que era-lhe necessário passar por Samaria. Quando eu leio que era-lhe necessário passar por Samaria, não era que a rota de Jesus obrigatória era passar por Samaria. Mas para ele era necessário passar. Ele tinha um encontro em Samaria. Ele tinha alguém para visitar em Samaria. Ele tinha algo a fazer em Samaria. Então, muitas vezes na vida, no dia a dia, no nosso mundo atual, quantas Samarias a gente não vê? Quantas Samarias a gente não conhece? Pessoas desacreditadas, famílias desfeitas, muitas e muitas Samarias. Pessoas que as pessoas olham e dão nada. Falam: não vai por esse caminho aí não. Vai fazer o quê? Você vai acreditar nessa pessoa por quê? Ela não tem nada de bom. Quem é ela? Ele não presta para nada. Quem é ele? Mas a gente tem um Jesus que acredita numa pessoa de Samaria. E o Jesus que naquela época acreditava naquela mulher, que ele tinha algo com aquela mulher, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Então eu falo para você que se você se sente uma pessoa desacreditada, você pode estar na mesma situação que essa mulher, de desacreditado a missionário. Então Jesus passa por lá. E quando o texto diz que era-lhe necessário, é porque aquele encontro já estava programado por Jesus há muito tempo. A mulher, ela levantou num dia comum dela. Ela foi, preparou-se para ir tirar água. E eu acredito que na cabeça dela não passava que nada de extraordinário fosse acontecer no dia dela, né? Porque enquanto muitos olhavam com um olhar de desprezo, o Senhor olharia para ela com um olhar de misericórdia. Então, naquele dia comum que para ela nada estava previsto acontecer,
para Jesus já tinha algo programado. E para Jesus ele já sabia, é hoje que eu chego lá em Samaria. Então muitas vezes a gente está vivendo um dia comum aqui e a gente não sabe. Mas como o pastor já falou aqui nessa noite, o céu está se movendo. Então às vezes os simples dias, um dia comum pode se tornar um dia extraordinário. Então naquele simples dia comum que ela tinha que ir, no horário que não tinha ninguém naquele poço, porque as pessoas viam ela com maus olhos, ela foi e não sabia o que esperava por ela lá. Mas Jesus já estava lá esperando por ela. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Mas como eu já te falei agora, há poucos minutos, o Jesus que foi lá em Samaria, ele está aqui nessa noite. E ele está aqui para resolver qualquer situação. Qualquer situação. Eu acredito que aquele dia, quando ela levantou e fez as suas tarefas, ela saiu e falou: hoje eu não quero encontrar com ninguém na rua, eu não quero que ninguém me veja, eu tô cansada de ser olhada com desprezo. Mas quando ela chegou lá, e viu que Jesus estava lá, ela falou, ele não simplesmente olhou para ela, ele falou com ela, ele pediu algo para ela. Ele falou: dá-me de beber? E ela responde assim: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como eu falei, os judeus não falavam com os samaritanos. Para começo de história, eles não falavam nem com mulher que não fosse da própria família, muito menos de outra, né? No caso, uma samaritana. E Jesus responde para ela no versículo 10 e disse assim: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. Disse então-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, não venha aqui tirá-la. Aí Jesus percebe que ela não entendeu nada. Jesus percebeu que ela não estava entendendo que a água que ele tinha para oferecer para ela não era aquela água daquele poço. Que o que ele tinha para oferecer para ela era muito maior do que ela podia imaginar ou sonhar. Então Jesus fala para ela assim: te dou, eu posso te dar dessa água, mas vai lá, traga seu marido. Jesus tocou ali na ferida, num ponto que ela não gostaria que fosse tocado. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, já tiveste 5, e o que está com você agora nem seu marido é. Quando Jesus toca ali na ferida da mulher, ele precisava mexer naquela ferida para que ela fosse curada. Ele precisava mostrar para ela que ele sabia quem era ela, que ele sabia com quem ele estava falando. Jesus curou ela, aquela mulher, para algo novo. Jesus entrou nas profundezas da alma daquela mulher, ele mexeu numa área delicada da vida dela. Porque quando a gente precisa curar, a gente tem que mexer. Não existe cura sem passar um remédio, sem fazer um curativo. Tem que ser mexido. Quando Jesus curou ela ainda tinha o cântaro, ela ainda tinha sede. Mas ela pergunta para Jesus, ela quer saber como adorar. Ela esqueceu da água, ela esqueceu o que ela foi fazer ali. Ela pergunta para Jesus simplesmente como adorar. O mestre já tinha limpado a alma dela. Gente, pessoas curadas não aceitam oferecer qualquer adoração.
Pessoas curadas vêm num culto da quinta-feira e dá glória a Deus, porque não sai de casa para vir na igreja e ficar com a boca calada. Pessoas curadas, pessoas que têm a necessidade de adorar o Senhor, adoram em qualquer lugar. Não espera só o culto do domingo. Pessoas curadas adoram no trabalho, adoram no carro, adoram na escola, adoram no emprego, adoram onde tiver que adorar. E ela só queria saber o que ela precisava fazer para adorar. Quem faz o nosso culto somos nós mesmos. Então você não precisa criar expectativa no pregador da noite. Você não precisa vir para a igreja pensando quem será que vai pregar, porque a palavra que vem é do Senhor. O que o Senhor tiver que falar, Ele vai falar usando o irmão A, o irmão B ou o irmão C. O que o Senhor tiver que falar, Ele vai falar. Então nessa noite eu queria te convidar a adorar. Eu sei que você até neste momento já entregou a sua adoração a Deus, mas continua adorando, o culto ainda não acabou. Eu tenho certeza que você tem muito mais a dar para Deus nessa noite. Quando Jesus cura aquela mulher e quando Jesus fala para ela a respeito do pecado dela, da vida dela, ela o reconhece. E ela diz: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E aí Jesus disse: nem lá e nem cá. Mas a hora vem, e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que assim o adoram. Então adorador adora em qualquer lugar. Adorador dá o melhor para Deus em qualquer lugar. Adorador se enche da água da fonte até transbordar. Ele jorra por onde ele passar. Ele transborda em todos os lugares. Aquela mulher foi tão cheia, que ela falou: eu sei que o Messias está vindo por aí e eu gostaria de conhecer ele. Aí Jesus percebeu, agora ela entendeu o que eu estou dizendo. Sou eu mesmo que falo contigo. Sou eu mesmo que falo contigo. Irmãos, eu fico pensando no privilégio que essa mulher teve. Num dia comum, num poço, encontrar com o próprio Messias. Então na nossa vida não é diferente. Jesus pode encontrar com nós num dia comum em qualquer lugar. Ela entende que ele era o Messias, pois então ela deixa o seu cântaro. Aí eu entro lá no versículo 28 que eu li no início. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto eu tinha feito. Porventura não é este o Cristo? Eu não sei como ela falou com esses homens, mas eu imagino que ela tenha falado de uma forma simples, como a Bíblia retrata, porém com muita convicção, porque essa mulher conseguiu incendiar uma cidade inteira. Essa mulher, ela era uma mulher desacreditada, as pessoas olhavam para ela e não dava nada, mas ela conseguiu incendiar uma cidade inteira. A palavra de Deus diz que todos vieram para ver quem era o Senhor. Ela largou o cântaro porque ela entendeu que ela não precisava mais dele. Ela largou o cântaro ali porque não era aquela água que ela precisava. Ela tinha uma fonte inteira agora, ela já não precisava mais do cântaro. Eu não sei qual é o cântaro que você se apegou. O que você está carregando que você não quer soltar nessa noite. E às vezes você está precisando só soltar esse cântaro e beber da fonte, direto da fonte que é Jesus Cristo. Deixa isso para lá. Às vezes foi uma palavra mal falada. Às vezes te feriram em outro lugar. Às vezes alguma coisa está te acontecendo que te prende de fazer. Eu estou aqui porque eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu sei da onde o Senhor me tirou. Às vezes você pode pensar: nossa, irmã Kelly, mas você cresceu num lar cristão. O que você tem a dizer? Qual era a sua Samaria? Um dia eu também tive uma Samaria.
E um dia lá no meu passado, há muitos anos atrás, o Senhor teve misericórdia de mim e falou: não acabou, não é o fim. Então, da mesma maneira que o Senhor me visitou e me disse: eu vou te levar, eu vou fazer, eu tenho uma promessa com você, Deus também tem uma promessa contigo nessa noite. Então deixa pra lá, não dê ouvidos, não importa para o que dizem. Eu não sei qual é esse cântaro, eu não sei se é um relacionamento mal resolvido, eu não sei se é um trabalho que te puxa para trás, eu não sei se é a família que te segura. Deixa e só adora. Só adora, porque o dono do milagre está aqui nessa noite e Ele pode fazer muito mais para você. Deixa Jesus restaurar o que te foi tirado. Deixa Jesus fazer o que você precisa que seja feito. Quem olhava para ela dizia que ela não iria chegar a lugar nenhum. Mas o Jesus, o misericordioso Messias, Ele dizia: eu vejo além. Eu sei o que ela pode trazer. E ela foi uma mulher, uma grande missionária, porque ela trouxe muitos homens aos pés de Jesus. Eu quero convidar você nessa noite que precisa de uma cura. Seja uma cura no emocional, como essa mulher precisava. Seja uma cura no físico. Seja qualquer cura. Eu queria convidar você nessa noite a se colocar à disposição para deixar que Jesus te cure. Porque não basta você querer, às vezes a gente tem que ter a atitude e dar o passo e falar: eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais isso para mim, eu vou largar esse cântaro, eu vou dar esse passo para que Jesus faça por mim o que só Ele pode fazer. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Se você quiser uma oração de uma cura em especial, o nosso pastor já ungiu, né, e já foi orado nessa noite. Mas eu gostaria de orar para que Jesus cure as suas emoções. Eu sinto de orar para que Jesus cure as suas emoções. Na quinta-feira passada, a missionária Edna estava pregando e em uma determinada parte ela falou sobre as emoções. E as emoções, às vezes, elas nos puxam. É uma dos cântaros que nos segura, nos faz ficar ali presa. Então, às vezes, você está querendo viver o melhor de Deus, mas as suas emoções não te deixam. Então, eu quero orar para que Jesus cure as suas emoções nessa noite. Senhor Jesus, aqui eu estou. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela foi entregue para a tua igreja. Eu não sei quem precisava ouvir essa mensagem nesta noite, mas o Senhor sabe. O Senhor é o Deus que tudo conhece, que tudo sabe, que tudo vê. O Senhor já sabia quem estaria aqui nesta noite. E eu creio, Senhor, que muitas vidas podem ser alcançadas através das vidas que estão aqui nessa noite e que estejam dispostas, Senhor, a te adorar com intensidade, a fazer o seu id, a ir buscar, a sair no mundo, a procurar vidas que precisam de ti, assim como essa mulher samaritana. Senhor, eu me coloco à sua disposição nesta noite. O vaso é pequeno, o vaso é de barro e o vaso é falho, mas eu sei que é o Senhor quem faz. Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado e tem sustentado a tua igreja. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta palavra nesta noite, Senhor. Amém, Jesus. Sermos inundados por tua glória. Fica de pé, isso. Senhor, que palavra poderosa, oração de fé, oração, glória. Isso, se você sabe, canta. Lembrando, vem inundar, encher esse lugar. Oh Deus, é o desejo do meu coração. Sermos inundados. Recebe essa palavra nessa noite que foi liberada no altar. Glória, isso. Senhor. Oh, glória a Deus. Nós
clamando, clama chorando, chora cantando, grita clamando. Oh glória, mistura adoração com clamor e aleluia. Ora, oh glória, isso. Oh Espírito de Deus, esse lugar é o desejo do meu coração. ser atraídos, sermos inundados por tua glória. Isso, vai. Há uma presença de Deus. Oh glória, a palavra foi liberada. Tem fonte, a fonte está aqui nessa noite. Tem água nova para a sua vida, tem fonte nova para a sua vida. Oh glória, isso. Vamos provar o quão